O assunto é pecuária de corte agora no Agricultura BR. Vamos falar sobre boi gordo, sobre gado magro, sobre as movimentações que nós temos observado no mercado. E para falar a respeito do tema, a gente conversa com Leandro Bovo, ao vivo, agora, para falar sobre estes temas. Bovo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Mercado da pecuária de corte tem visto uma oferta maior de fêmeas. Essa oferta até chama bastante atenção, porque ela realmente vem volumosa, mesmo considerando o descarte de fêmeas que não emprenharam, e tem mexido com o mercado. Ainda assim, os valores são melhores do que aqueles que eram praticados no último ano. Como é que você avalia esse momento da pecuária de corte em relação à oferta de animais para abate e a demanda que há sobre essa carne bovina, tanto externa quanto doméstica, Bovo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. Você resumiu bem. A realidade atual está sendo essa, uma oferta de fêmea que está fazendo a diferença. Essa oferta de fêmea possibilita a indústria alongar as escalas de abate e exercer uma certa pressão na arroba do boi gordo, né, do macho. Essa pressão, por mais que a indústria tá ganhando esse jogo de queda de braço, ela não tem sido muito efetiva. Ou seja, o produtor de boi gordo tem conseguido, de certa forma, negociar e evitar maiores quedas nas cotações, né? Por exemplo, a arroba em São Paulo, a barreira dos R$ 300 por arroba ainda é uma barreira bastante forte para o boi gordo, né? Ela não foi rompida e acho que vai dar um certo trabalho para romper. Porque, do outro lado, o outro lado dessa moeda, que é a demanda, principalmente no mercado externo, tem vindo muito boa. Saiu o dado da exportação da primeira semana de março, saiu anteontem. A gente exportou na primeira semana de março 65 mil toneladas. Eu não me lembro de um volume tão grande de exportação em uma semana só. Então, assim, a exportação segue muito boa. A boa notícia é que também não está escorada só na China. Óbvio que a China é ainda o nosso maior comprador, mas outros compradores têm ganhado destaque, ou seja, a China tem diminuído um pouco a sua participação nas nossas exportações, o que é uma notícia positiva, né? A gente ficar dependendo só da China, de um cliente só, nunca é uma posição confortável, mas isso atua como um contraponto a essa pressão baixista que a oferta tem trazido, né? Então, o mercado tem, vamos dizer, derivado para baixo, mas sem quedas muito expressivas. Bovo, tem uma questão interna aqui no Brasil, que é em relação a consumo e o preço dos alimentos. Nós temos um país com uma inflação alta, que deve fechar o ano a 5,68%, de acordo com a pesquisa Focus, publicada na última segunda-feira, 1,12 ponto percentual acima do teto da meta. Eu estou falando isso porque isso tem muito a ver com o consumo de carnes, de proteínas de uma maneira geral, carne de frango, carne bovina, de suína, ovos, são fatores que são importantes no país. E algumas ideias até mirabolantes foram tomadas, como a retirada de taxação de produtos importados, como carne de frango, carne bovina, no qual o Brasil lidera e é expoente. Então, para resumir, né, o que eu estou querendo te questionar é se o cenário que nós temos hoje, ele está muito mais embarcado, envolvido com o fator do poder de compra do brasileiro estar baixo, ou seja, é uma população mais empobrecida e que a inflação acaba por correr ainda mais essa capacidade de compra, ou algo que é a disponibilidade de carne. Porque quando a gente olha a carne bovina, a gente sabe muito bem que parte das câmaras frigoríficas do Brasil estão cheias, né? Estamos com câmaras frigoríficas cheias no Brasil, o varejo tem uma boa disposição, o atacado também. Como é que você define este cenário? Qual que é a questão que nós temos em relação à oferta doméstica aqui no Brasil? Você falou dos dados da inflação, né? Que é esse dado que você citou, do IPCA, né? A expectativa do IPCA. O IPCA é uma medida da inflação ampla. Se a gente for analisar só a inflação de alimentos, é muito maior do que esse dado, né? Então, ou seja, só referendando isso que você falou, que a inflação de alimentos está afetando, sem sombra de dúvida, o poder de compra da população e incomoda, e aí pode levar o governo a tomar medidas aí que não deram certo em nenhum lugar do mundo, mas a gente sabe que às vezes o governo tem uma tendência de jogar para a torcida, né? E pode ter esse tipo de ação que
não faz sentido, mas afetaria muito o produtor rural, né? Vamos torcer para que nada disso aconteça. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, com relação à oferta, a oferta está tranquila, a gente tem bastante oferta, principalmente boi, suíno, frango. O Brasil é o maior produtor, então a oferta, do lado da oferta, a gente tem conseguido abastecer o mercado. Só que a demanda, principalmente na exportação, se a gente imaginar, por exemplo, o ovo, né? Teve o problema da gripe aviária nos Estados Unidos, o preço do ovo lá explodiu. Então, obviamente, a gente vai exportar mais ovo para lá. Carne suína, carne de frango, a gente está exportando muito. A bovina, com certeza, vai ser recorde de exportação esse ano, em cima do recorde do ano passado, que já tinha sido alto para caramba. Então, essa exportação drena a oferta que a gente tem no mercado interno para o mercado externo. E aí, obviamente, que o preço no mercado interno acaba subindo, mesmo com um ambiente de demanda não tão boa, né, uma capacidade de compra da população comprometida, como a gente está vendo agora. Então, a exportação é o que tem feito a diferença em todas as proteínas, né, do ovo, bovino, suíno, frango, mesmo com uma oferta abundante, né, uma oferta grande. A gente não está com restrição de oferta em nenhuma dessas proteínas. Muito bem, Bovo. Bovo, e aí eu trago essa questão, né, que está relacionado ao fator final, boi gordo ou gado pronto sendo ofertado para o abate, e venho para a categoria anterior. Nós temos esse cenário que pressiona, de certo modo, o produtor, né? Aquele que faz a terminação, quem trabalha com terminação no Brasil, e as escalas estão, de certo modo, tranquilas, né? Eu estava vendo escalas aí para o dia 19, para o dia 18, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, mostrando um cenário de uma certa tranquilidade para a indústria, inclusive testando preços mais baixos. Quando a gente olha para quem trabalha com bezerro, trabalha com boi magro, gado de reposição, como é que este fator tem afetado? Porque já era um mercado que vinha em ascensão. Como é que esse fator de uma oferta maior de animais para abate, principalmente fêmeas, tem afetado o mercado de gado de reposição, Bovo? Eu acrescentaria, além disso que você falou, da maior oferta, né, a escala de abate mais longa, eu acrescentaria também a questão do clima, né? Em algumas regiões do Brasil, principalmente o MS, aqui em São Paulo, Paraná, sul de Goiás, a gente já está há 15, 20 dias sem chover, né? Então, isso aí também levou a uma maior oferta de animais de reposição, bezerro, garrote, boi magro. E isso é um dos fatores também que está destravando a oferta do boi gordo, porque se o cara consegue comprar um bezerro, um garrote, numa condição favorável, ele tende a não ser tão exigente na venda do boi gordo dele. Então, às vezes, ele consegue, tá bom, vou vender meu boi gordo por R$5 a menos, mas eu estou comprando bezerro por R$100 a menos, eu estou comprando garrote por R$150 a menos, ele acaba fazendo o negócio. Então, isso também acrescenta uma pressão baixista, né? Um driver baixista para o mercado atual. E está desse jeito, a reposição está muito favorável. Se você olhar as métricas de reposição, né? Arroba do bezerro pelo arroba do boi gordo, ou boi magro pelo boi gordo, a gente já viu negócios acontecer até sem ágio. Então o ágio historicamente está muito baixo. Então hoje é um ótimo momento para se fazer a troca. Quem tem boi gordo, vender boi gordo e comprar bezerro ou boi magro, com certeza agora é um momento bastante interessante para fazer, porque o ágio está bastante baixo. Tá certo, Bovo. Bovo, eu vou fazer um questionamento, eu tenho feito com alguns convidados, desde quando esse projeto se tornou público. Eu vou só resumi-lo, tá? É um projeto da bancada do PSOL, da Câmara Federal, né? 3 deputados, né? Uma deputada do Rio Grande do Sul, uma deputada do Paraná e um deputado do Rio de Janeiro, ambos do mesmo partido, do PSOL. Eles estão propondo uma taxação nas exportações de todos os alimentos. A gente volta para aquela história das medidas mirabolantes para tentar conter a inflação de alimentos e não melhorar o poder de compra dessa população. Mas, enfim, a proposta, ela implica 5% de taxação nesses produtos, e aí o indicativo sobre carnes é bastante forte, carne de frango e carne bovina principalmente, e ainda colocaram ali um expoente que iria variar de acordo com a inflação oficial
do Brasil. Enfim, a gente já sabe que isso já foi usado, já foi feito em outro país, no caso a Argentina, e o governo Kirchner, naquela época, arruinou a cadeia produtiva, né? E com isso também o PIB agropecuário, o PIB da Argentina também. Como que os analistas enxergam esse posicionamento que, principalmente em momentos de crise, né, eles acabam voltando? Eu também ressalto que isso já tinha acontecido há uns 10, 12 anos atrás, de um deputado propor um projeto muito parecido. Como é que você avalia essa questão? Como é que um cenário como esse, se implementado, pode trazer para a cadeia produtiva, ou posso dizer até o complexo carnes do Brasil de uma maneira geral? Um projeto desse é um completo absurdo, né? E mostra um total desconhecimento de economia ou da realidade do mercado. Como você falou, já tentaram isso em outros lugares e nunca deu certo, porque é a lei econômica, né? Isso é impossível dar certo. É uma visão muito curto-prazista. Aí, se você deixa de exportar, o que acontece? Quando você para de exportar ou diminui a exportação, diminui a entrada de dólar no país. Se você diminui a entrada de dólar, o preço do dólar sobe. Quando o preço do dólar sobe, sobe todos os preços da economia. Então, você trocar uma medida, você fazer uma medida populista, que não tem resultado efetivo e acaba prejudicando a economia como um todo e os produtores rurais em primeiro lugar. Então, assim, é uma medida tão absurda que a gente acredita que os nossos representantes vão ter a clareza e a inteligência de vetar e não deixar nada disso acontecer, né? Mas isso só mostra a visão míope e curto-prazista desse partido, desses deputados que não têm a menor noção das consequências econômicas que uma medida dessa poderia trazer, inclusive prejudicando, né? À medida que você para de exportar, para de entrar dólar, o preço do dólar sobe e sobe o preço de todos os outros componentes da economia. Então é uma coisa sem sentido e vamos torcer para que seja só uma jogada para a torcida que não tenha tenha vida curta, né? Não tenha nenhuma progressão aí na legislação brasileira. Tá certo. Boa, vou só fazer uma pergunta do João Fernandes, não sei de qual estado ele está falando, mas o João está aqui em um dos grupos que está acompanhando o programa, e ele questiona a respeito de como que devemos ver os preços para o boi gordo, principalmente se aproximando agora do inverno, com uma disponibilidade menor de pastagem disponível. Devemos ver esses preços achatando um pouco mais, Bovo? Olha, a safra ela vai seguir a sua trajetória normal, né? Então, essa pressão de oferta ainda de fêmeas agora, eu acredito que ainda não seja da estação de monta, né? As fêmeas vazias da estação de monta ainda vão entrar no mercado aí, normalmente maio, junho, né? Então a gente pode ter essa pressão além da oferta de gado normal de fim de safra, né? Então pode ser que a gente ainda tenha uma certa pressão de agora até maio, junho, que tradicionalmente é o fim da safra, mas eu não acredito em grandes quedas, não. A gente tem a exportação, que é uma válvula de escape bastante grande, está segurando de forma muito forte, evitando maiores quedas, né? Então eu acho que é um ambiente de pressão baixista, porém sem grandes movimentos de baixa. Acho que o mercado vai mais andando de lado, derivando um pouco para baixo, do que com quedas bruscas. Eu não acredito em quedas muito fortes, não, até o final da safra.